A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre as 3 vezes que Jesus chorou. O primeiro choro foi pelo passado, o segundo choro de Jesus foi pelo futuro e o terceiro choro pela eternidade. João 11,35 diz, Jesus chorou. Em Lucas 19,41 está escrito, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Em Hebreus 5, verso 7, está escrito, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido, com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Quando pensamos na humanidade de Jesus, dificilmente nos lembramos que ele, mesmo sendo Deus, teve sentimentos humanos. Esses 3 versículos que lemos no início desta mensagem nos mostram o quanto ele sofreu por amor a nós. Viver neste mundo para ele por 33 anos e meio não foi algo nada fácil. Pense na grandeza do céu que ele deixou para vir a este mundo vil. E quanto mais penso nisso, mais convencido fico que o Senhor sofreu por nós muito mais do que podemos imaginar. Pense no sofrimento de ver as pessoas sem esperança. Pense no sofrimento de ver a miséria dos homens. Pense no sofrimento de ver pessoas enfermas, pessoas doentes, morrendo aos poucos. Pense no sofrimento de ver pessoas possessas por espíritos malignos. Pense no sofrimento de ver pessoas presas a sistemas humanos e que levam o indivíduo pouco a pouco à morte. Pense no que Jesus sentiu em relação a ter fome, em relação a ter sede, de ficar cansado, de sofrer com o calor e com o frio. E estar limitado a um corpo humano e não poder ser mais como era antes, por um período de tempo onde estava aqui nesta terra. Nós estamos falando do Filho de Deus. Podia antes ter todas as coisas, estar em toda parte e não ter limites. Viver em um reino, e ele vivia em um reino que nada faltava, tudo estava sempre ao seu alcance. Ter Deus como seu Pai. Tudo perfeito em completa harmonia e paz. Como o céu é, e como Deus sempre quis que a terra também fosse. Mas ele, em perfeita sintonia com Deus Pai, o obedeceu, e então é enviado a este mundo carregado de sofrimento e de dor. De miséria, seja no aspecto financeiro muitas vezes, mas muito mais no aspecto espiritual e moral. Um mundo de miséria, um mundo sem Deus. Um mundo onde o pecado jaz à porta. Um mundo onde o mal impera e o bem muitas vezes é desprezado até pelos que dizem ser seguidores do bom Jesus. Um mundo onde a morte tem o seu poder, limitado apenas pela ação de Deus Pai, pela permissão de Deus. Se nesse mundo de calamidades, de horror e de desgraça, a morte toma sentido, muitas vezes como sentença para algo mal, mas também como alívio para aqueles que muitas vezes estão embaixo, ou melhor, debaixo de um sofrimento que parece interminável. A morte chega e então dá a sentença. Foi o que ocorreu, por exemplo, com Lázaro, amigo próximo de Jesus, do qual ele tinha um grande apreço. De fato, Jesus o amava. Pela primeira vez em seu ministério, registrado nas Escrituras, a palavra de Deus nos diz que Jesus chorou. E ele não chora pela perda temporária, pois sabia que Lázaro ressuscitaria, mas ele chora pela miséria que o ser humano se tornou. Ele chora pelo passado distante, onde Adão caiu e a morte entrou como um salário para o pecado. Ele chora por ver a incredulidade estampada nos olhos das pessoas. Ele chora pela falta de fé dos que ali estão presentes. Ele chora por ver onde o ser humano chegou e a dor que sentem da perda de um ente querido. Ele chora por nunca querer que cada pessoa na terra precisasse presenciar o poder da morte, o poder da perda de alguém que lhe era querido. Ele chora pela dor que sente que existe no coração daqueles que ali estavam. Ele chora porque ama, ele chora porque sente. Ele chora porque sabe quão terrível é viver em um mundo onde o pecado e a morte estão presentes. Ele chora por saber que aquele sofrimento ainda permaneceria por muito tempo sobre a face da terra. Ele chora pois sabe que seu Pai, o Deus eterno, nunca quis nada
disso para a humanidade. Mas por causa da desobediência, o mal faz parte hoje da raça humana e todos, desde Adão, nascem caídos e sentenciados a viverem sem Deus. Ele chora, pois sabe que nada vai mudar a não ser que aceitem a Ele como Salvador e Redentor. A segunda parte da Bíblia que mostra Jesus chorando é pela cidade de Jerusalém. Jerusalém um dia foi escolhida por Deus para ser o ícone, o centro, a cidade que dominaria sobre as demais cidades e reinos neste mundo. Jerusalém que um dia foi Salém, cidade de Melquisedeque. Depois vieram os jebuseus e a tomaram. Davi apenas conseguiu conquistá-la pelo canal de Gion, um tipo de Cristo, a fonte de origem desconhecida. Jerusalém se torna então a capital de Israel. Ela, com o tempo, se afasta de Deus, perde a sua direção e como nação se volta para costumes religiosos, mas sem a essência divina. Diz amar a Deus, mas adora outros deuses. Diz ter temor de Deus, mas segue a Balaíns. Diz servir somente ao Senhor, mas os outros deuses, como Baal, ainda estão no centro das suas atividades. Deus os adverte, manda seus profetas, alerta seu povo, mas profetas são mortos. O povo segue escravizado pelo mal. O reino se divide. Tragédias, então, acontecem sobre a nação. São separados pelas nações, levados cativos, como aconteceu lá com a Babilônia. Jesus chora, pois esse nunca foi o plano de Deus para esta cidade. Ele chora, pois viu o mal que fizeram e que ainda estão fazendo. E ele chora, pois vê a destruição que em breve aconteceria com o exército de Vespasiano, comandado por Tito, que era seu filho. Sim, Jesus chora, pois havia o melhor para eles, mas não o quiseram. Quando penso sobre isso, eu tremo. Pois quantas vezes Deus tem o melhor para cada pessoa, mas simplesmente ela despreza seus planos e a sua vontade. Jesus chora quando alguém não dá valor aos seus sinais, não dá valor à sua palavra, não dá valor à sua voz. O coração do Senhor dói quando profeta após profeta enviado com amor, com alegria, escolhidos por Deus para uma missão, mas são desprezados e muitas vezes presos, sentenciados até a morte pelos homens. Jesus chora pelo futuro de Jerusalém. Ele chora pois viu seu passado de glória e também de tristeza, seu presente confuso e perdido e o seu futuro iminente de grande sofrimento. E a terceira parte onde a Bíblia relata que Jesus chorou foi pelo sofrimento que estava passando pela eternidade das pessoas. Ele sabia que aquele momento era único em toda a história da humanidade. Sabia que teria de sofrer e muito e o preço deveria ser pago para redimir a alma do homem. Como ser humano que também era, e aqui falamos da humanidade de Jesus, mais uma vez, ele sentiu em seu corpo os efeitos do sofrimento. Ele clamou ao Pai por tantas vezes e com tanta força que seu suor se transformou em gotas de sangue. Isso, segundo especialistas, apenas ocorre debaixo de um profundo estresse, que força nosso corpo a permitir o sangue sair pelos poros. Pense nisso. Mas a Bíblia declara que além desse sofrimento intenso, ele chorou. E chorou profundamente. Ele declara que a sua alma estava angustiada até a morte. Ele estava só em uma batalha terrível. Até mesmo os discípulos que Jesus tinha convidado para vigiar com ele, não conseguiram. Os discípulos nada puderam fazer senão piorar até as coisas, como foi no caso de Pedro, usando de uma espada e arrancando a orelha de Malco, um soldado romano. A hora se aproximava e o choro veio como uma forma de clamor profundo por uma eternidade melhor para todos que o aceitassem como Salvador. Sim, creio que o terceiro choro de Jesus foi pelos perdidos, pelas almas dos homens de todos os tempos e de todas as épocas. Foi por cada um de nós que Jesus chorou o seu último choro. Ele derramou não apenas seu sangue, mas as suas lágrimas para que o víssemos como ele era e como ele é. Antes de concluir, eu pergunto a você, você já derramou lágrimas pelos povos e nações que perecem sem salvação? Assim como fez Jesus? Quando foi a última vez que você chorou na presença de Deus, não pelos seus problemas, mas por amor às almas que se perdem? Já fiz isso tantas vezes em mais de 40 anos de ministério que perdi a conta.
tantas e tantas vezes de entrar na presença de Deus e clamar por vidas que sei que nunca vou conhecer, todas elas nesta terra, mas de se derramar pelo amor que Deus nos coloca no coração pelos que se perdem. Se você de fato é um filho de Deus, você vai orar, e não apenas orar, mas chorar, derramar lágrimas pelos que se perdem. Você vai sentir o que Jesus sentiu no Getsemane em relação às almas humanas que perecem sem salvação. Sim, o último choro de Jesus, creio eu, foi pela eternidade das almas dos homens. Que Deus te abençoe.